Nós acabamos de cantar para o Senhor que não importa a dificuldade, ainda que o mar tente nos afogar, nós confiamos que o nosso Senhor vai nos trazer de volta, vai nos passar a andar diante da dificuldade. E em cima dessa canção, eu gostaria que você mantivesse sua Bíblia aberta, ainda no Evangelho de Mateus, no capítulo 14, mas nós vamos ler daqui a pouquinho os versos de 27 ao 33. Daqui a pouquinho a gente vai fazer essa leitura, os irmãos podem permanecer assentados. Então nós vamos dar início à nossa mensagem em cima desse louvor que nós acabamos de cantar. E o tema da nossa mensagem nessa noite é: decida acreditar. Decida acreditar. E antes de nós lermos o texto, eu gostaria de falar um pouquinho sobre decidir acreditar. Por que decidir acreditar? Nós vivemos num país, hoje em dia, um país que vive uma fé sentimental. Como assim uma fé sentimental? Um país que sente ter fé. E nessa noite eu gostaria de dizer que fé, crer, não é um sentimento, é uma decisão. Nós temos que decidir acreditar. Nós temos que decidir ter fé. E não sentir a fé. E não sentir a crença. Mas sim decidir acreditar. Temos o mau costume de sairmos da igreja e avaliarmos se o culto foi bom ou ruim, se nós sentirmos a presença de Deus. A gente sai daqui e comenta em casa, ou com os amigos, ou com os irmãos mais chegados, que como o culto foi bom, hoje eu senti Deus presente. Eu senti Deus lá, onde, na verdade, Deus está aqui. A palavra de Deus diz que onde 2 ou 3 estivessem reunidos em seu nome, ali Ele estaria. E nós somos mais de 2, mais de 3, então Deus está aqui. Independente do meu sentimento e do seu sentimento, se ele vai se manifestar através de um sentimento, através de um momento de emoção, através de um arrepio, eu não sei como, Deus pode se manifestar de uma forma que você possa presenciar ou não, mas isso não interfere na certeza de que Deus está aqui. Deus está aqui. Tivemos dois batismos no domingo agora, o irmão Joel, o irmão Diego, não é isso? Diogo, e o nosso irmão Diogo. Os irmãos decidiram acreditar em Jesus. Não sentiram uma crença em Jesus. Eu senti que eu tenho que acreditar. Não, os irmãos decidiram, tomaram uma posição. E foi perguntado pelo pastor Cláudio Augusto aqui antes do batismo. Os irmãos concordam, os irmãos aceitam Jesus. E teve que ter uma decisão. Os irmãos decidiram seguir a Jesus. E nós, infelizmente, muitas vezes nós temos essa ideia de que a fé é um sentimento. De que crer em Jesus é um sentimento. Eu preciso crer, eu preciso sentir alguma coisa para crer. E isso, na verdade, é um equívoco, porque Paulo fala sobre um culto racional. E o culto racional, ele não pode ser sentimental. Quando ele fala de culto racional, ele fala que nós estamos prestando um culto através da razão. E se há razão, não é através de uma emoção ou sentimento. Com isso, eu gostaria de afirmar aos irmãos, mais uma vez nessa noite, que Deus está aqui. Amém? Então decida acreditar que Deus está aqui. Deus te ama, que Deus tem algo maravilhoso para a sua vida. É uma decisão, eu decido acreditar. Eu acredito porque eu decidi acreditar em Jesus. E eu tenho certeza que todos nós que estamos aqui, se não decidirmos, a partir de hoje nós vamos sair com essa certeza que é necessário tomar uma decisão para que possamos nos mantermos na presença do Senhor. Agora sim, vamos ler o Evangelho de Mateus, capítulo 14, dos versos 27 ao 33. Está aqui no slide, os irmãos podem acompanhar pelo slide. A versão que eu vou ler aqui é a mesma do slide. O verso 27 diz assim: Mas Jesus imediatamente lhe disse:
coragem, sou eu, não tenha medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. O verso 29 diz, venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo. E começando a afundar, gritou, Senhor, salva-me. Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse, homem de pequena fé, por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco o adoraram, dizendo, verdadeiramente, tu és filho de Deus. O nosso Senhor, a gente acabou de ler aqui que ele tinha acabado de chegar de um barco, estava à beira do mar ali, ou do lago, né? E ele começa a ensinar. E o dia vai ficando tarde, e as pessoas com fome, foi o primeiro texto que nós lemos ao abrir o culto. E então não tinha como alimentar aquelas pessoas, não tinha nada perto para alimentar as pessoas. Os seus discípulos falam, mestre, mande que eles vão para casa, porque a gente não tem como alimentar, não tem o que fazer. E o Senhor Jesus fala assim, não, deem de comer. E eles falam, a gente tem muito pouco, e é a multiplicação dos 5 pães e 2 peixes. E o Senhor Jesus alimenta aquela multidão. A palavra de Deus que nós acabamos de ler aqui diz que a multiplicação foi tão grande que alimentou mais de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças, e ainda sobraram 12 cestos cheios. E aí acabou aquela multiplicação, acabou aquele momento, o Senhor falou assim, olha, eu vou orar, eu vou me distanciar e vou orar sozinho. E vocês passem para o outro lado, peguem o barco e vão para lá. E os discípulos entram dentro do barco e vão fazer o que Jesus pediu que eles fizessem. E Jesus começa a orar e fica tarde. Jesus percebe que o barco está no meio de uma tempestade. E Jesus então resolve ir de encontro ao barco, mas de uma maneira mais rápida. Ele resolve ir por cima da água. E quando ele chega naquele barco lá, é a partir desse momento que nós acabamos de ler. Os discípulos ficam com medo, porque acham que é um fantasma, alguém andando por cima da água, e começa esse diálogo que a gente leu aqui dos versos 27 ao 33. Mas eu queria dar uma ênfase ao verso 29, quando Jesus lança um convite a Pedro. O verso 29 que a gente leu, ele diz assim, venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. O convite que Jesus fez para Pedro foi o seguinte, venha e veja. Porque Pedro falou assim, se você é mesmo Jesus, faça-me ir até aí onde você está. Você não está andando sobre as águas? Se você é Jesus, me faça ir aí também. E o convite de Jesus foi, venha e veja. E esse convite Jesus faz para cada um de nós hoje, agora. A gente olha para o Senhor Jesus e fala assim, mestre, eu queria experimentar alguma coisa mais. Senhor Jesus, eu queria mudar a minha vida. Eu queria alcançar objetivos maiores. E Jesus fala para mim e para você nessa noite aqui, venha e veja. O que nós precisamos fazer para mudar a nossa vida, o que nós precisamos fazer para mudar a nossa vida espiritual, estudantil, profissional, familiar, sentimental, é decidir acreditar em Jesus, é confiar nele 100%. Isso é o que nós precisamos fazer. A nossa vida ela é toda feita de escolhas. Todos os momentos nós temos que tomar uma decisão, desde quando acordamos até no fim do dia, quando nós vamos deitar. Assim que a gente acorda, a gente tem que decidir se vai levantar da cama ou não. A maioria de nós aqui, eu acredito que levanta com o despertador do celular. A maioria de nós, não vou dizer que tem todos, porque eu sei que tem gente que não precisa de despertador, eu sei que tem gente que tem um rádio relógio ainda, eu sei que tem gente que tem despertador antigo, mas a maioria de nós usa o celular para despertar. E no celular tem uma funçãozinha chamada soneca, que você aperta uma tecla e daqui tanto tempo ele desperta de novo. Então a gente já começa a tomar uma decisão pela manhã. O seu despertador toca e você decide acordar naquele momento, dormir mais 5 minutinhos, dormir mais 10, mais 1, ou quem sabe nem levantar naquele momento, levantar mais tarde, aqueles que podem. É uma decisão que a gente começa a tomar desde de manhã. E todo
o nosso dia, ele é feito por decisões. Decisão de quem fica em casa, quais serão as primeiras tarefas do dia, na hora do almoço, do que comer, do que fazer para comer. Para quem vai para o trabalho, decidir ir de ônibus ou de metrô, ou a pé, ou de carro. São decisões que nós tomamos todos os dias. A nossa vida, ela é tomada por decisões. E a decisão mais importante que nós temos de tomar diariamente é decidir acreditar em Jesus. Também é uma decisão que nós temos que tomar todo instante. A nossa fé é uma questão de decisão e confiança. A fé é uma questão de decisão e confiança. Nós precisamos realmente confiar e crer para que a nossa fé continue firme. Jesus, certa vez, disse que quem vier a mim, eu jamais rejeitarei. Está lá em João 6,37. Quem vier a mim. É necessário tomar uma decisão de ir até Jesus e acreditar nele. E a promessa dele é que se nós fizéssemos isso, ele jamais, ele nos rejeitaria. Então, eu e você não seremos rejeitados pelo nosso Senhor Jesus. Só que tem um porém. Para crer e se tornar um seguidor de Jesus, você precisa de coragem. Para crer e se tornar um seguidor de Jesus Cristo, você precisa de coragem. Falando do texto de Jesus andando sobre as águas, sobre a decisão de Pedro, Pedro fala para Jesus: mestre, se é o Senhor mesmo que está aí, o Senhor me faz andar até aí. Até essa parte eu acredito que seja fácil. Porque falar, nós falamos. Não é verdade? Agora o segundo passo, após o convite de Jesus, foi necessário ter coragem de Pedro. Quando Jesus fala assim: venha e vede. Muitos de nós julgamos Pedro. A gente fala assim: poxa, mas Pedro andou com Jesus o tempo todo, sabia dos poderes de Jesus, sabia que Jesus era o Filho de Deus, e ainda assim duvidou e afundou. Mas, possivelmente, começando aqui de mim, muitos de nós, inclusive acho que eu, nem sairíamos do barco. Ou será que a gente teria coragem de, em alto mar, pular para fora do barco para andar por sobre as águas? Será que nós teríamos essa coragem? Falar depois de um fato acontecido é fácil, mas na hora, Pedro foi alguém muito corajoso. Ele teve que ter coragem para seguir Jesus. Jesus poderia ter falado assim: aguenta aí, Pedro, que eu vou ir te buscar, vou te pegar pela mão e vou trazer você aqui para você ficar bem seguro, bem firme. Jesus poderia ter feito isso, mas Jesus, pelo que nós lemos aqui, possivelmente ele parou onde ele estava e falou assim: vem você, pode vir. E Pedro teve que tomar uma decisão, sair do barco e ir ao encontro de Jesus. Temos que ter as mesmas coragens dos primeiros discípulos de Jesus. Pedro e João, por exemplo, em Atos 4, 11 e 13, eu vou ler aqui, diz assim: este Jesus é a pedra que vocês, construtores, rejeitaram, e que se tornou a pedra angular. Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens, pelo qual devamos ser salvos. Vendo a coragem de Pedro e de João, não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. O texto de Atos fala sobre a coragem de Pedro e João, ao declarar que não havia salvação em nenhum outro a não ser em Jesus Cristo. Sabe por que a coragem? Para a gente falar de Jesus Cristo aqui no Brasil é fácil. Mas na época dos discípulos, era praticamente sentenciar a si próprio uma pena de morte. Porque os cristãos eram perseguidos. Tanto que todos os discípulos, todos sem exceção, ou quase que todos, vamos dizer assim, morreram drasticamente. Sofreram pelo Evangelho. Porque sabiam que estavam proclamando algo que naquele momento era algo
que trazia para o povo da época uma revolta muito grande. Falar que Jesus era o Filho de Deus, que ele era o Cristo, o Messias, o enviado, trazia uma revolta para o povo daquela época. Aí você pode falar assim para mim, mas isso é passado. Isso não acontece mais. Não acontece no Brasil. Mas na Coreia do Norte, por exemplo, é proibido o evangelho. Os relatos, a história conta, e a história atual, se você procurar notícias sobre a Coreia do Norte costuma matar os pais que têm uma Bíblia dentro de casa. Os filhos são interrogados dentro da escola sobre um livro de capa preta. Eles possivelmente nem sabem que livro é esse. São até oferecidos prêmios para quem entregar os livros. Trazer de casa e entregar os livros às crianças, para que o governo possa matar os evangelhos. Isso hoje, em 2018. Na Revolução Socialista da China, os revolucionários desconstruíram a imagem de Deus através da opressão. As crianças dentro da escola eram interrogadas, fechavam os olhos das crianças e pediam que as crianças pedissem a Deus ou a Jesus pão. E as crianças faziam isso. E elas abriam os olhos, não tinha pão, os soldados batiam em todas as crianças. Depois fechavam os olhos da criança, pediam que ela pedisse aos revolucionários pão. E as crianças pediam, quando abriam os olhos, os pães estavam lá. Sabe para que isso, meu irmão? Para mostrar àquelas crianças que Deus não existe, que Deus não faz nada. E é essa a situação, isso há pouco tempo atrás, alguns anos atrás, algumas décadas atrás. Ter coragem não era só nos tempos dos discípulos, não era só no tempo dos apóstolos, não era só no tempo de Abraão. Ter coragem para seguir a Jesus é necessário hoje em dia. Quantos de nós somos recriminados no nosso trabalho, na nossa família, por sermos cristãos? Quantos de nós somos taxados no meio dos nossos por seguirmos a Jesus Cristo? Mas o próprio Senhor Jesus sofreu o que foi necessário sofrer para manter vivo a nossa salvação. Então nós devemos sermos corajosos. Nós devemos enfrentar o que for pelo nosso Senhor. Vendo a coragem de Pedro e João diante daquele povo sanguinário da época, nós devemos passar a decidir, ter coragem para escolher a fé, não importando o quanto essa decisão venha nos custar. Se escolher Jesus vai te custar um emprego, perca o emprego. Se escolher Jesus vai te tirar numa posição social no meio de seus amigos, perca os seus amigos. Mas não opte por outra coisa que não seja Jesus. Conversando com um irmão aqui da igreja, o irmão me falou que assim que ele recebeu uma promoção no trabalho, ele teve que fazer o seminário. E conversou na empresa que precisaria largar um pouco mais cedo e pegaria um pouquinho mais cedo para fazer o seminário. E a empresa concordou. Meses depois, a empresa chamou esse irmão e disse que o seminário estava atrapalhando a vida do irmão profissional. E sem duvidar, o irmão me contando que, sem pensar, ele falou para o chefe: se eu tiver de escolher entre o seminário e o meu emprego, pode me mandar embora, porque eu não vou largar o seminário. Graças a Deus, esse irmão ainda se encontra na mesma empresa, de anos e anos essa decisão. Mas o que eu quero trazer com isso? Que não importa qual seja o custo da sua decisão, porque custo maior o Senhor Jesus já pagou por mim e por você, com a própria vida. Então nós, por gratidão, devemos também decidir por Jesus o tempo todo. Para decidir
acreditar, temos alguns passos a dar. Eu marquei aqui 6 passos para que nós possamos conseguir sair daqui na certeza que nós estamos crendo, estamos decididos a acreditar em Jesus Cristo. E o primeiro passo se encontra lá no versículo 28. Decida dar um passo de fé. O verso 28 diz assim: Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. A gente acabou de falar aqui que Pedro foi corajoso, mas além da coragem ele teve fé. Andar sobre as águas, ainda que com o mestre do lado, é necessário ter fé. Acreditar que Jesus estava ali e que ia manter ele por cima das águas. Era necessário ter fé. Aí você pode falar para mim assim: mas eu já sei andar, eu já sigo a Jesus, eu estou aqui na igreja. Ok, eu também sigo. Eu e você sabemos andar sobre a terra. Mas eu quero te dizer que nessa noite Jesus nos convida para andar sobre as águas. Sabe o que significa andar sobre as águas? Viver o sobrenatural de Deus. Porque o natural nós já estamos vivendo. Mas Jesus tem muito mais do que o natural para mim e para você. Porque no natural o mundo também vive aí fora. Andar, falar, ter um trabalho, ter uma família, o mundo também tem. Mas Jesus tem algo muito melhor para nós. Jesus tem algo sobrenatural para a sua vida e para a minha vida. Jesus quer te fazer andar sobre as águas nessa noite. Jesus quer falar para você assim: vá além daquilo que você sozinho consegue ir. Porque Pedro sozinho ele não ia conseguir andar sobre as águas. Mas Jesus estava convidando a ele a dar um passo além, um passo maior. E Jesus está estendendo esse convite nessa noite para mim e para você: vá além. Pense grande, volte sua mente para a grandeza, pense de forma espiritual e sobrenatural. Volte a sua vida para além da conta corrente, do trabalho, da família, dos amigos, da sua formação, do seu diploma. Pense fora disso. Pense em viver uma vida com Deus. Quantos de nós temos planos aqui para a nossa vida? Quantos de nós traçamos planos de carreira, plano estudantil, plano familiar? Mas dentre esse monte de plano, quantos de nós traçamos um plano espiritual, de crescimento espiritual? Vou separar um momento nesse dia do ano. Você começa o ano, normalmente você faz lá. Se você não passa isso para o papel, mas pelo menos no dia 31 ou no dia do 1º, você faz um monte de pedido para o Senhor Jesus. Esse ano eu quero começar a ler, eu quero fazer a faculdade, eu quero fazer um curso, eu quero voltar a estudar. Você faz um monte de pedidos. Você pode de repente até não passar isso para o papel, mas você planeja alguma coisa. Dentre esse seu planejamento, quantos desses planos são relacionados a coisas espirituais? Quantos desses planos tem um dia separado que você vai adorar ao Senhor? Não importa se é feriado, se é segunda, terça, quarta, se é lá no final do ano, mas que você separou e falou assim: esse dia é do Senhor. Nesse dia eu vou fazer tudo para o Senhor. Quantas vezes nós fazemos isso? Eu e você. Separamos o dia da família, separamos o dia do descanso, o dia das férias, o período de férias, mas separamos um momento para Deus? Ou para Deus entregamos aquilo que sobra? Faço todo o meu planejamento e no final do meu planejamento, que sobrar, meus dias de folga, eu entrego ao Senhor. Seguir a Jesus é muito mais do que dar os dias de folga, as horas de folga. Seguir a Jesus é optar a ter Jesus como prioridade da sua vida. Jesus deve ser o primeiro da sua vida. Sabe por quê? Porque você é o primeiro na lista de Jesus. Você e eu somos o primeiro na lista de Jesus. Jesus olha para mim e para você com carinho, com amor. E nós temos que retribuir isso que Jesus tem feito por nós. Então decida dar um passo de fé. Ter fé é você fazer algo que você não tem a certeza se vai dar certo, mas você decide confiar em Deus. Isso não significa que você vai sair daqui e vai comprar um carro sem ter condições. Isso não significa que você vai sair daqui e vai comprar uma casa, eu não sei, adquirir alguma coisa sem condição. Eu não estou falando isso para você, mas estou falando para você que ainda que você não consiga se imaginar numa vida melhor, num casamento melhor, num relacionamento melhor dentro de casa, com os filhos,
lá no seu emprego, numa posição melhor, ainda que você não veja a perspectiva, você vai sair daqui dessa noite decidindo que Deus pode te levar para um lugar melhor. Amém? Porque é o Senhor que faz. Não foi Pedro que andou sobre as águas, foi o Senhor Jesus que o fez andar sobre as águas. Não será o seu esforço, o seu conhecimento que vai mudar a sua ação. Será o Senhor que eu e você servimos. Ele vai mudar a nossa situação. O segundo passo é: aceite o convite de Jesus. O verso 29 que nós frisamos bem no começo, quando Jesus faz o convite a Pedro: venha. Dessa forma, Jesus está deixando Pedro à vontade para decidir. É você quem decide, fica no barco ou sai do barco. Fica na sua zona de conforto ou sai da sua zona de conforto. E esse convite que Jesus faz a Pedro não é um convite para uma aventura, não é um convite para uma sociedade, para um negócio, para uma religião, não é um convite para uma igreja, para uma filosofia. Não está convidando: Pedro, vem dividir o meu ministério comigo. Pedro, venha viver uma aventura bacana. Você vai andar sobre a água, você vai ver o quão legal que é. Pedro, vem ser diferente. Vem fazer o que ninguém mais vai fazer. Só você e eu vamos andar sobre as águas. Vem, Pedro, vê o quanto é radical. Não é esse o convite que Jesus está fazendo para Pedro. E não é esse o convite que Jesus está fazendo para mim e para você. Jesus não nos chama para viver uma aventura legal, religiosa. Jesus não me chama e não te chama para viver uma aventura gospel, um momento evangélico, um momento bom. Jesus me chama e chamou a Pedro para viver um relacionamento pessoal de amor e amizade eterna, que começa aqui e vai até a eternidade. Jesus chamou a Pedro: confia em mim. O venha de Jesus é como se fosse assim: confia a sua vida a mim. Eu estou tomando conta da sua vida. Vem, eu estou aqui. É o mesmo convite que Jesus está fazendo para você hoje. Vem, eu estou aqui. Eu sei cuidar da sua vida. Até aqui nós cuidamos da nossa vida. E você melhor do que eu sabe onde sua vida chegou. Você melhor do que eu sabe onde você está nesse momento. E você melhor do que eu sabe se você sozinho consegue sair da situação que você se encontra nesse momento. Ou se você consegue melhorar a situação da sua vida nesse momento. Mas eu tenho algo a te dizer. Eu conheço alguém que sabe sair dos problemas que você acha que está sem saída. Eu conheço alguém que é capaz de melhorar aquilo que você acha que já é muito bom. Eu conheço alguém que sabe fazer você e eu darmos um passo maior do que nós estamos dando. E esse alguém é Jesus. E esse alguém está fazendo o mesmo convite que fez a Pedro: deixe eu dirigir a sua vida, deixe eu cuidar da sua vida. E aí depende de nós sairmos do barco ou não, entregar o controle da nossa vida para Jesus ou não, ou falar: Senhor, continuo eu vou continuar seguindo minha vida, porque tá bom. Eu estou levando de um jeito bom, tranquilo. Quem já pôde ler o livro O Monge Executivo, vê que logo no prefácio, aquele executivo renomado, bem reputado na sua profissão, ele achava que sabia tudo, que tudo estava bem. Trabalhava num bom trabalho, tinha um bom salário, tinha todas as finanças organizadas. Sua mulher, que era estéril, tinha conseguido gerar um filho. Eles tinham adotado uma outra criança. A família vivia bem. Quando de repente ele se encontra numa situação em que os filhos estão rebeldes, a esposa não quer mais, não acha que ele está suprindo a necessidade dele no casamento, e começa a repensar o relacionamento. O emprego dele começa a ser questionado. Depois, se os irmãos puderem ler o livro, muito bom, vão ver que é a história de alguém que por hora estava tranquilo, seguro, caminhando para um bom caminho. A vida dá uma mexida, porque o controle da vida às vezes está na nossa mão e não nas mãos de Jesus. Porque quando está na mão de Jesus, Ele controla para caminhos tranquilos. O Salmo 23 diz que o Senhor é meu pastor, que nada me faltará, e que Ele me faz passar por pastos verdejantes.
E mais à frente ele diz que ainda que eu passasse pelo vale da sombra da morte, né? Que eu não ia temer mal algum. Porque ainda que eu passasse pela dificuldade, ele estaria do meu lado, conduzindo a minha vida. Quem conduz a ovelha é o pastor. E o pastor é o Senhor Jesus Cristo. Andar com Jesus não significa que nós não vamos passar por dificuldade, que nós não vamos passar por tempestade. Vamos voltar para o texto e entender que Jesus só vai por cima das águas até o barco, porque ele olha o barco na tempestade. Então andar com Jesus é passar pela tempestade ou pela dificuldade com Jesus. Não vai nos privar de aqui na terra termos dificuldade. Pelo contrário, eu sempre falo isso aqui e gosto, porque é algo que eu tenho como uma certeza na minha vida, é que quando a palavra de Deus diz que no mundo nós teríamos dificuldades, aflições, é para não esconder a ninguém e falar que o irmão está falando aqui na frente que a vida de cristão é uma vida fácil, uma vida boa, porque não é. A própria palavra de Deus diz que a vida aqui na terra seria difícil. No mundo nós teríamos aflições. Mas que com Jesus nós venceríamos essas dificuldades, amém? O terceiro passo é: saia da sua zona de conforto. O verso 29 diz assim: então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Pedro recebe o convite. Possivelmente ele deve ter pensado: vou ou não vou? Piso nessa água ou não piso? Mas ele tomou uma atitude de coragem. Ele saiu da zona de conforto. Ele estava lá dentro do barco, no meio da tempestade, possivelmente aquele barco balançando para um lado ou para o outro, mas ele estava seguro. É mais seguro dentro do barco do que fora do barco no meio da tempestade. Você já se imaginou? Você pega um barco aqui, você pode falar assim: eu não pego o barco. Ok, você vai para Niterói de balsa. Você pega a balsa, quando chega lá no meio da travessia, alguém fala para você assim: não dá para ficar na balsa mais não, tem que sair. E não tem bote. Mais tranquilo dentro da barca ou dentro d'água? Mais seguro dentro da barca, dentro do barco, não é? Era a zona de conforto de Pedro. Estava tranquilo ali, com medo que for, mas o barco não tinha virado, não estava furado, então ele não ia afundar. Fora d'água, a probabilidade de afundar é muito maior. Mas quem disse para você e para mim que nós fomos convidados por Jesus para viver uma vida no conforto? O próprio Senhor Jesus diz que aquele que decidirem seguir a Jesus, possivelmente teria que deixar para trás mãe, filho, esposa. Ele fala sobre abrir mão, sobre renunciar. Ele fala sobre tomar decisões difíceis. Eu não estou falando que para seguir Jesus você vai ter que largar o seu casamento, você vai ter que largar os filhos. Eu não estou falando isso aqui. Mas estou dizendo que para seguir Jesus você vai ter que sair da sua zona de conforto. Não dá para ficar sentado no banco apenas e seguir a Jesus. Não dá para ficar de braços cruzados às quartas, domingo pela manhã, ouvindo a palavra do pastor, do irmão e seguir a Jesus. Para seguir a Jesus é necessário sair da zona de conforto. É necessário acreditar, é necessário seguir os passos de Jesus. É necessário confiar, é necessário tomar uma decisão e se arriscar. Porque a vida do crente é assim. Pedro decidiu sair do barco. E eu te pergunto, o que te traz segurança hoje? O que te impede de crer 100% em Jesus? A última vez que estive pregando aqui pela manhã, falei que nós tínhamos que confiar 100% em Jesus. E eu te pergunto, o que te impede de confiar 100% em Jesus? O que te impede de obedecer ao Senhor Jesus Cristo? Será a sua família? Será o dinheiro ou a falta dele? Será a sua reputação? O que vão falar de mim por ser crente? Suas responsabilidades? Tenho muitos afazeres, o meu trabalho me toma muito tempo. Eu não consigo fazer mais. Eu não posso dirigir, eu não posso orar, não posso me comprometer com o ministério porque eu tenho muitos afazeres. Queridos, todos nós temos afazeres. Eu tenho certeza que para os irmãos estarem aqui hoje, nessa noite, nós abrimos mão de alguma coisa. Alguns vieram direto do trabalho, outros têm apenas esse momento à noite para o descanso e os afazeres domésticos. Outros decidiram vir a pé
da sua casa para cá, que possivelmente não é tão perto. Todos nós temos que tomar decisões, todos nós temos que deixar o nosso conforto. De repente, se botássemos na balança o quão confortável seria estar em casa agora, debaixo de uma coberta, assistindo Netflix, uma televisão, uma série, não sei, seria mais confortável do que estar na casa do Senhor fazendo a sua obra. Quantos de nós imaginamos que no domingo é mais fácil estarmos almoçando na nossa família do que sairmos e fazermos o evangelismo? Durante a semana é mais fácil eu estar descansando quando chego do trabalho do que estar numa reunião de ministério aqui na igreja. Mas seguir a Jesus é sair da zona de conforto. O reverendo doutor William Shedd, ele diz uma frase, eu coloquei ali: os navios estão em segurança nos portos, mas não são para este fim que os navios foram construídos. Navio no porto está seguro, não afunda. Se afundar, alguém vai lá e pega, restaura, faz o que foi. Mas o navio foi feito para ficar ancorado no porto? O navio foi feito para atravessar o alto mar. E lá em alto mar ele não tá mais tão seguro. Eu e você não fomos feitos para ficar encostados na igreja, encostado no porto. Nós fomos feitos para cruzar o mundo levando as boas novas, amém? Nós fomos feitos para adorar ao Senhor. Nós fomos criados para adorar ao Senhor, para levar as boas novas, o evangelho do Senhor. O quarto passo é: elimine toda a distração que tire o seu foco. O verso 30 diz assim: mas quando reparou no vento, ficou com medo, e começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. A Bíblia fala que quando ele dá os primeiros passos, ele começa a fitar os seus olhos no vento. Ele percebe a tempestade, então ele começa a afundar. Eu vou te fazer uma pergunta, eu tenho certeza que você vai saber responder. Por que Pedro afundou? Porque ele não teve fé? Porque ele tirou o foco do Senhor Jesus? Ele tirou os seus olhos do Senhor Jesus. O foco não era mais o mestre que dava segurança, e sim a dificuldade, o tempo, a ventania, a dificuldade que ele se encontrava no mar. E o que tem te impedido de prosseguir? Será que nós não temos tirado do foco, da nossa visão, o Senhor que nos garante alguma coisa, e colocamos a nossa visão, o nosso foco nos problemas? Será que a gente não deixa de fazer tal coisa porque o nosso foco agora é a dificuldade, é o problema? Esses dias, conversando com uma pessoa que foi assaltada aqui perto, ela falou para mim assim: eu não consigo mais passar pelo local onde eu fui assaltado. É um local que passou a vida inteira. Eu não consigo mais passar ali. Eu dou a volta, eu passo por outro lugar, mas ali eu não consigo passar mais. Para pensar. É o local o problema? Pode até ser perigoso, mas o problema está no foco. O foco daquela pessoa quando passa naquele local não é mais o local, não é mais o caminho, não é mais a segurança, é o problema. Vivi um problema aqui eu não quero passar de novo. Quantas vezes nós passamos por lugares difíceis? Quantas vezes, eu não estou dizendo que você tem que sair daqui agora e se embicar em qualquer lugar. Mas estou dizendo que quando nós colocamos os nossos olhos nos problemas, nas dificuldades, nós não caminhamos. Nós nos deparamos de frente à dificuldade, a gente não caminha. O povo de Deus, quando viu o gigante Golias, falou assim: agora não dá. Olharam o tamanho do gigante e falou: daqui a gente não passa. Quando se encontraram de frente ao mar saindo do Egito, olharam para lá e falaram assim: daqui para lá não dá para sair. Quando tiraram o foco da vontade de Deus, quando tiraram Deus do centro da vontade de suas vidas e começam a colocar os problemas, a olhar os problemas, a gente trava, a gente não avança, a gente fica preso. E o Senhor está falando nessa noite: volte os seus olhos para mim, tire os olhos do problema. Olhe por outra perspectiva, olhe com o olhar de Deus. Você olha alguma coisa de baixo para cima e você acha muito grande. Você olha um prédio de baixo para cima, você olha aquele prédio enorme. Você vai lá do alto do prédio e olha para baixo, você vê tudo pequenininho. Depende da perspectiva, depende de onde está o seu olhar.
E Pedro, quando ele sai para o mar, ele perde o foco de Jesus e ele começa a afundar. Jesus, ele não quer ser o centro apenas na igreja. Ele não quer ser apenas o centro do culto. Não, aqui eu não posso atender o celular, aqui eu tenho que dar a paz do Senhor para todo mundo, aqui eu cumprimento todo mundo, dou boa noite. Opa, não conversa comigo, não fala de outra coisa, não coloca uma música secular. Aqui dentro eu não posso fazer nada porque eu estou na casa do Senhor, e o Senhor é o centro dessa casa. Jesus quer mais do que isso. Ele quer ser o centro da sua vida. Ele quer estar no centro da sua vida e não apenas no culto. Jesus quer ser o primeiro lá no seu trabalho, lá na sua casa, lá nas suas conversas. Jesus quer estar no centro do seu coração. Hebreus 12:2 diz assim: tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Coloque seus olhos em Jesus. A partir de hoje, quando você se deparar com uma dificuldade, com uma ventania, uma tempestade, você coloca seus olhos no Senhor. É por isso que a Bíblia nos ensina a colocar os nossos olhos sempre no Senhor. É por isso que tem aquela passagem que diz que eu olho para os montes e pergunto de onde vem o meu socorro vem do Senhor. Eu procuro um escape, eu procuro alguma coisa, mas quando eu lembro que o meu socorro vem do Senhor, eu estou realinhando a minha visão. Eu estou falando para o Senhor: Senhor, está aqui o controle da minha vida. Eu vou confiar e vou ter a certeza que eu vou avançar. O quinto e penúltimo passo é: confie em Jesus, porque nele não existe decepção. O verso 31 diz: imediatamente Jesus estendeu a mão e segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Pedro pede, não é Jesus que fala assim: Pedro, cheguei, vem para cá andar comigo. Pedro que pede: Senhor, se é mesmo Jesus, me faça andar até aí. Jesus fala: venha, vem, confia em mim que você vai andar. Pedro sai, duvida e afunda. O que Jesus faz? Estende a mão para Pedro. Ele estende a mão. O que isso significa? Jesus está dando mais uma chance de Pedro confiar nele. E Jesus traz Pedro à tona. Nós cantamos aqui no início que se o mar, ainda que o mar me submergir, a tua mão vai me fazer submergir. A tua mão vai me tirar da profundeza, da dificuldade que eu estou passando, e vai me erguer, e vai me colocar de pé. E nós temos que acreditar nisso. Ao estender a mão a Pedro, Jesus está refazendo o convite que ele fez lá no começo. Pedro vem, Pedro vai, erra, tira o foco, afunda, e Jesus refaz o convite, estendendo a mão. Pedro, vem. Jesus não vira as costas para Pedro. Por isso, confiar em Jesus não tem decepção, porque Jesus não nos decepciona. Jesus não nos decepciona, não há nada que você faça que o Senhor vai lhe amar menos. Não é os seus erros que vai fazer com que o Senhor Jesus te ame menos. Não é as suas fraquezas que vai fazer com que o Senhor Jesus te ame menos. Não foi a fraqueza de Pedro que fez o Senhor falar assim: agora você vai afundar, ninguém mandou você desconfiar de mim, eu estou aqui, estou mandando você vir, você desconfiou, afunda aí, vai beber um pouco d'água, depois eu te chamo. Não é isso que Jesus faz. Jesus estende a mão e fala: Pedro, vem de novo. Vem que eu estou aqui te segurando. Vem que eu estou aqui do teu lado. Jesus está refazendo o convite a Pedro. Nós nos decepcionamos às vezes porque nós colocamos a nossa fé, nós acreditamos a nossa confiança em pessoas erradas. A gente confia no pastor. Não que o pastor seja alguém de desconfiança, mas nós colocamos a nossa fé no pastor. Alguém falho como eu e você, disposto a falhar, está passível de erros. E aí o pastor pisa na bola, ele não te dá um bom dia, ele não dá uma boa noite. Aí o que você faz? Nunca mais olhe para Jesus. Estou decepcionado com o evangelho. Não, você está decepcionado com o pastor, não com Jesus. Jesus, eu tenho certeza que nunca te decepcionou. Eu tenho certeza que Jesus nunca decepcionou ninguém. O pastor pode me decepcionar, a igreja pode me decepcionar, porque a igreja é composta por um monte de gente que pensa diferente, inclusive eu.
cada um com o seu pensamento, com o seu comportamento, e às vezes a gente coloca a nossa fé na igreja. Aquela igreja, não vou mais porque aquela igreja não falou comigo quando eu estava na dificuldade, olhou para o irmão A e não olhou para mim, ligou para o irmão B e não ligou para mim. Meu irmão e minha irmã, a gente está colocando a nossa fé nas coisas erradas. A nossa fé deve estar em Jesus, porque esse não vai nos decepcionar. Quando a gente cair, esse vai estender a mão. Esse vai falar, vem de volta, vem que eu estou aqui, pronto para fazer você começar de novo. A igreja é uma casa de recomeço. Seja bem-vindo à igreja, uma casa de recomeço. Aqui é o local onde as pessoas devem recomeçar. Errei, não se afasta da igreja. Venha para cá, porque aqui deve ser o local onde nós devemos iniciar o nosso recomeço, porque é aqui que o Senhor está presente, amém? O último passo é, acredite que os fortes ventos passarão. O verso 12 diz assim, quando entraram no barco, o vento cessou. E agora sim a frase que eu marquei aqui. Quando você olha para os ventos fortes da vida, te distraem. Quando você olha para Jesus, os ventos desaparecem. Enquanto Pedro estava ali em alto mar, ainda que andando com Jesus, o vento estava soprando forte, forte, forte. E quando eles entram dentro do barco, os ventos param. Certa vez, quando Jesus também estava num barco, numa outra passagem, e começam ali a ter a tempestade, começam já a tirar as coisas do mar, e aí lembram que Jesus está no barco, e falam, Jesus está aqui. Jesus vai lá e acalma a tempestade. Eles perguntam, quem é esse que até o mar, o vento, obedece? Sabe quem é esse? O mesmo que está caminhando ao meu lado e ao seu lado. É aquele que pode falar para mim e para a sua dificuldade, chega, e ela vai parar. Porque a palavra de Deus é poderosa. A vontade de Deus pode mudar. A Bíblia faz um questionamento sobre a palavra impossível. O homem colocou o impossível como uma regra, como algo que o separa de Deus. Mas a Bíblia fala assim, por acaso há algo impossível para Deus? Não existe nada impossível para Deus. Nem a morte pode parar os planos de Deus. Nem a morte pode parar os planos de Deus. Se Deus tem um plano para a sua vida, meu irmão, tenha certeza que se nós colocarmos a nossa vida diante dele, ele vai cumprir o plano dele. Não importa seu estado de saúde, não importa a sua condição financeira, não importa o seu nível de conhecimento, importa que se você entregar a sua vida nas mãos de Deus, confiar 100%, sair da sua zona de conforto, decidir acreditar, ter coragem em permanecer acreditando e falar, Senhor, está aqui a minha vida, eis aqui a minha vida, faça dela aquilo que o Senhor quer, cumpra em mim o teu querer, e confiar, ele vai cumprir, porque ele é fiel para cumprir, ele é fiel para te fazer passar por qualquer que seja a dificuldade. Eu não sei a dificuldade que você está passando, eu não sei o problema que você precisa superar, eu não sei qual é a água que você precisa pisar, eu não sei o nível de profundidade que você já se afundou no seu problema, mas eu sei que nessa noite Jesus está estendendo a mão para você e falando, vem, vamos recomeçar. Eu sei que nessa noite Jesus está estendendo os braços para você e falando, eu vou te tirar daí do fundo, eu vou te colocar de pé de novo em cima. E nessa noite, Jesus quer acalmar a tempestade da sua vida. Um escritor famoso chamado Spurgeon, ele diz uma frase que eu também botei ali, que diz assim, uma fé pequena leva pessoas até o céu, mas uma grande fé traz o céu até as pessoas. Uma fé pequena leva as pessoas até o céu. Uma pequena fé, decidi aceitar Jesus, eu posso não fazer mais nada, se eu morrer hoje eu vou para o céu. Mas uma fé grande, eu trago o céu para a terra. O que é trazer o céu para a terra? Trazer as coisas boas de Deus para mim, para minha vida aqui. Começar a viver o que Deus tem para mim aqui. É uma decisão minha e sua. Eu posso falar, Deus, eu acredito no Senhor, mas vou continuar seguindo minha vida aqui. E quando eu morrer a gente se encontra. Ou eu posso falar, Deus, eu acredito que eu vou viver uma vida melhor com o Senhor. Eu tenho certeza
que se você decidir acreditar, Deus vai mudar a sua vida. Eu não estou dizendo mais uma vez que Deus vai te fazer milionário. Pode ser um propósito dele, mas pode ser que não. Mas eu tenho certeza que Deus tem uma vida excelente para te oferecer aqui nesse mundo. Deus tem uma vida de paz, de alegria. Deus tem uma vida de realização para você, a começar aqui e até a eternidade. Feche seus olhos, nós vamos orar mais uma vez, nós vamos falar com o Senhor. Eu vou te dar 30 segundinhos para você falar com o Senhor. E logo em seguida a gente vai estar orando, encerrando a nossa mensagem. E nosso irmão Vinícius vai estar fazendo um momento também muito importante. Mas tenha 30 segundos agora para falar com o Senhor. Fale para Ele onde você se encontra. Fale para Ele que você está entregando a sua vida para Ele. E que você, a partir de agora, vai viver a vida que Ele separou para você.